Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro semanal aqui na Academia do Concurso. Meu nome é Paulo Estrela e hoje eu vou falar de uma ultra novidade. Saiu hoje o edital da Polícia Rodoviária Federal. A gente já estava esperando, a expectativa é que saísse até sexta-feira. Hoje, quarta-feira, saiu efetivamente o edital. Eu vou fazer um resumo rápido do edital e fazer alguns comentários sobre as disciplinas que entraram e saíram. Então esse vídeo é possível que fique um pouco longo, mas um pouco de paciência quem é interessado nesse edital. Subsídio, quer dizer, na verdade, o salário inicial do policial rodoviário federal no edital é de R$ 9.473, está lá escrito. Existem vagas para muitos estados, as 500 vagas são distribuídas em vários estados. O estado do Rio tem 10 vagas, a gente tem Goiás com 27 vagas, a gente tem Minas Gerais com 57 vagas, são várias vagas, o candidato tem que se inscrever para o estado, né? Quer dizer, ele não vai concorrer para todas as vagas ao mesmo tempo, ele vai concorrer pelas vagas daquele estado. As inscrições começam dia 3 de dezembro e terminam no dia 18, a taxa de inscrição é R$ 150, né? É um cargo que exige nível superior, qualquer formação. Dessa vez, olhando o edital, eu não encontrei a exigência de carteira de motorista que não fosse B. Né? Na verdade, não tem nenhuma exigência sobre carteira de motorista. Bom, a prova, né, a gente tinha expectativa que a prova fosse para março, estava sendo comentado nas mídias e tudo mais, mas a prova vai ser aplicada dia 3 de fevereiro, muito pouco tempo entre o edital e a prova, contando aí com as festas de fim de ano. Né? Então, como eu falei, a inscrição, o candidato precisa escolher a unidade da federação ou estado que ele vai participar do concurso. A prova, que vai ser no dia 3 de fevereiro, é dividida em objetiva e discursiva, tem uma redação especificamente. A prova objetiva é dividida em 3 blocos. Bloco 1 com 50 questões, bloco 2 com 40 questões e bloco 3 com 30 questões. Eu já vou falar quais disciplinas estão em cada um desses blocos. E a prova discursiva é um texto dissertativo de 30 linhas, é uma redação de 30 linhas. A duração dessa prova vai ser 4 horas e 30 minutos com a discursiva e está marcado, como eu já disse, 2 vezes, até dia 3/2, e no turno da tarde. Né? Para ser classificado, para não ser reprovado, o candidato precisa de uma nota superior a 10 pontos no bloco 1 da prova objetiva, 12 pontos no bloco 2 da prova objetiva e 6 pontos no bloco 3 da prova objetiva. Quer dizer, o bloco 1 tem 50 questões, o candidato precisa fazer 10 pontos. O bloco 2 tem 40 questões, o candidato precisa fazer 12 pontos. E o bloco 3, que tem 30 questões, o candidato precisa fazer 6 pontos. E se tiver no conjunto dos 3 blocos uma nota inferior a 48 pontos, isso elimina o candidato. Isso tira o candidato do processo de seleção. Ele não vai, quem não atingir esses pontos mínimos não fará parte da lista de classificação. A prova discursiva vale 20 pontos e é um texto dissertativo. Agora vamos falar dos blocos. Bloco 1, 50 questões. O candidato, para não ser reprovado, não pode ter nota inferior a 10 pontos. Inclui língua portuguesa com redação oficial. Isso já estava contido no último concurso. Então, tem aí umas questões de múltipla escolha de redação oficial. O candidato precisa conhecer lá o manual da Presidência da República. O raciocínio lógico, que também está dentro desse bloco 1, ele tem conteúdos de matemática básica e raciocínio lógico propriamente dito. E probabilidade. Probabilidade não é uma matemática, mas a gente já vai aproximando aí o princípio básico da estatística, mas basicamente só probabilidade que está sendo cobrado, basicamente igual no último edital. Então não tem novidade, não tem grande novidade na parte de matemática básica.
Física reduziu o conteúdo, isso é ótimo. Saiu toda aquela parte de estática dos fluidos, princípio de Pascal, Arquimedes, ondulatória, movimento harmônico simples, aquela parte de frequências naturais, ótica, essa parte, né, toda saiu, ficou só com a parte inicial do conteúdo. Então reduziu o volume de conhecimento em física, isso é bom. Entrou duas, ética, que, né, foi mantida, estava dentro de direito administrativo, mas foi mantida. Entrou duas disciplinas, né, nenhuma das duas de grande importância, sim, mas de grande complexidade. Entrou geopolítica brasileira, são conceitos geográficos e a parte de meio ambiente também, conceitos históricos, né, da divisão do Brasil. Então, geopolítica brasileira entrou, que a gente, né, entenda isso como atualidades, né, entenda isso como um pouco de história e geografia, e a história da PRF. A história da PRF está toda contada no site, né, da Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, no edital, eles põem um link de onde essa informação está contida no site. Então, é informativo, né? Você não vai precisar de grande esforço, né? Não é um conteúdo muito extenso. E aí termina o bloco 1 com as 50 questões. Então, 50 questões vão ter língua portuguesa, redação oficial, matemática básica, raciocínio lógico. Matemática básica e raciocínio lógico estavam juntos, né? Só separei aqui. Informática, não houve mudanças. Eu não comentei informática. Não houve mudanças consideráveis em informática. Manteve o padrão básico da última prova. Não aconteceu com a PRF o que aconteceu com a PF, que ganhou complexidade, ficou muito complexo a informática. Aqui não, a informática se manteve naquela cobrança básica de concurso que a gente vinha acostumar, que a gente estava acostumado antes do Banco do Brasil e da Polícia Federal. Então, informática foi tranquilo. E física, né? Ética, geopolítica brasileira, história da PRF. Então você vê que você tem muitas disciplinas, o maior número de pontos da prova, 50 pontos também, mas são várias disciplinas. Aí nós temos o bloco 2, 40 questões. 40 questões de uma única disciplina. Ganhou um peso muito grande. Engraçado que havia se falado que talvez a legislação de trânsito tivesse um pouco menos de peso na prova da PRF. Foi um comentário feito há um tempo atrás, mas muito pelo contrário, ela ganhou conteúdo. Na verdade, né, as 40 questões do bloco 2 são todas de legislação de trânsito, que ela foi atualizada com as resoluções do CONTRAN de 98 a 2008. Então, o maior peso não é efetivamente o Código Nacional de Trânsito, mas sim as atualizações, quer dizer, as resoluções do CONTRAN que o candidato vai ter que conhecer. E essa disciplina vale, né, 40 pontos, né? Quer dizer, na verdade, são 40 questões na prova, o candidato está brigando aí por 40 pontos, é um peso muito grande, né, a legislação de trânsito. E o bloco 3, com 30 questões, vem ainda, né, com as disciplinas basicamente direito administrativo deu uma encolhidinha, saiu improbidade, mas manteve licitação e a 8.112, então, quer dizer, na verdade, não teve uma mudança muito considerável em direito administrativo, ele foi mantido em relação ao último edital. Eu estou sempre fazendo esses comentários em relação ao último edital. Direito constitucional reduziu muito, isso é ótimo. Saiu o poder judiciário e funções essenciais da justiça. A gente tem um poder a menos para estudar. Você vai ficar basicamente com o poder executivo, né, além da parte inicial do direito constitucional.
Direito penal e processo penal também são duas disciplinas que ficaram mais simples, né? No direito penal saiu aquela pena cumprida no estrangeiro, eficácia da sentença, contagem de prazo, saiu alguns conceitos interessantes. E no processo penal, né, saiu prisão temporária, processo de julgamento dos crimes, responsabilidade dos funcionários públicos, habeas corpus, seus processos. Quer dizer, reduziu também um pouquinho a cobrança de processo penal. Ainda dentro desse bloco 3, com 30 questões, a gente tem legislação especial, que em relação ao último edital, saiu a lei, não tem mais, a Lei Maria da Penha e Estatuto do Idoso, e em direitos humanos deu uma reduzida, quer dizer, na verdade reduziu a visão, né? Reduziu a forma de escrever do edital, ficou uma visão mais enxuta, sem aquela parte de visão sociológica, conflitos em locais públicos, essa parte mais específica, ela acabou ficando de fora, então também reduziu. Então a gente teve redução basicamente do conteúdo da maior parte das disciplinas. Entrou geopolítica brasileira, história da PRF bastante simples, não é complicador. Geopolítica brasileira demanda conhecimentos gerais. Legislação de trânsito ficou mais pesada, ficou mais, né, por causa das resoluções do CONTRAN. Então, cuidado com a legislação de trânsito, que vem com um peso muito grande na prova. A prova vale 120 pontos, um terço, 33,333% da prova, um terço da prova é legislação de trânsito, então todo cuidado é pouco. Bom, pessoal, peço desculpas por esse vídeo um pouco mais extenso, mas a análise do edital sempre demanda um pouco mais de tempo. Obrigado aí pela audiência e qualquer dúvida ou esclarecimento, manda um e-mail aqui, né, que tá, uma mensagem para o Facebook, eu vou ter todo o prazer em responder, e até o nosso próximo encontro.